Quem perde, perde negativo. Quem ganha, ganha positivo. E a soma dos dois é igual a zero. Quando você junta as duas, você vai ver, tá? A tendência é você poder captar em que temperatura eles se encontraram, em que temperatura houve o famoso equilíbrio térmico. Então, repassando para você com calma, tá? Como é que você vai lidar com a calorimetria no Enem? Você tem calor que muda a temperatura, calor sensível, MC delta teta ou delta T, usa delta teta para poder guardar o tempo ali, ó, na potência. Tá? Então, vamos lá. Esse calor, quando o corpo ganha, é positivo, quando ele perde, é o quê? Negativo. E é calor que muda a temperatura. Existe um outro tipo? Existe. Aquele que, quando você está mudando de estado, sólido para líquido, líquido para sólido, líquido para gasoso, gasoso para líquido. Nessa hora, o calor tem que entrar também para poder fazer a passagem. Esse calor a gente chama de calor latente. E ele não muda a temperatura, ele só muda o estado físico. Enquanto você está, quando o gelo está passando para a água líquida, a temperatura dele se mantém constante. Ele usa a energia para fazer a troca. Tá? Aí é calor latente. Cai menos, mas também aparece. Tá? Potência dos sistemas, potência, a rapidez, o ritmo com que você muda, tá? as coisas em termologia. Com que você ganha ou perde calor. Que é esse ritmo? É o calor trocado pela variação do tempo, pelo intervalo de tempo. Tá? Então, você tem assim, ó, um queimador de um fogão, uma boca de fogão. Ela cede calor num certo tempo. Uma boca maior, mais forte, tem uma potência o quê? Maior. Cede mais calor no mesmo tempo. Uma boca pequenininha, menos potência. Mas a potência é o calor envolvido pelo tempo. Cuidado com uma coisa. Às vezes, você trabalha em caloria, às vezes você trabalha em joules. O padrão é joule para calor. Mas sempre dando para você um valor de passagem. 1 caloria igual a 4 joules, 1 caloria igual a 4,18 ou 4,2 joules. E você não pode misturar joule com caloria. Tem que passar de um para outro para poder jogar na mesma questão. Finalmente, problema de equilíbrio térmico, quando você tem corpos que estão em estados térmicos diferentes, em temperaturas diferentes, tá? Com energia interna diferente, e esses corpos vão trocar energia, trocar calor, até se equilibrarem. Você sabe que isso é normal, em termos gerais. Você apaga um corpo quente e um corpo frio em contato, a tendência é eles migrarem para a mesma temperatura. Ora, se eu isolar um sistema, o que um está ganhando é o que o outro está perdendo. Ninguém está se metendo com eles. Eles estão trocando entre si. E aí, como é que a gente lida com esse problema? O que é aquilo ali? Ó? Somatório dos calores trocados igual a zero. Vai ter um corpo dando calor e um recebendo. O que um dá é o que o outro recebe. Tá? Por que dá soma zero? Porque quem está perdendo tem um quê negativo. Quem está ganhando tem um quê positivo. E como eles são iguais, se você somar, dá zero. Duas quantidades, tá? Que são em módulo iguais com finais diferentes. Se você soma, zero. Tá? Eu vou te mostrar como é que usa isso. Tá? Repara, o Enem costuma fazer algumas questões que, nesse assunto, às vezes, elas dão muito trabalho de você ler e menos trabalho de fazer. Mas já apareceu, tem um tempo que não aparece, mas já apareceu questão que te dá a maior volta, porque o cara colocava lá espelho para captar a energia do sol, aí dava a intensidade luminosa do sol, quanto de calor ele dá para cada metro quadrado, tá? Perguntava quantos metros quadrados são necessários. Então é uma questão assim, mas não é a pior que já caiu, não. E aí, quantos metros quadrados são necessários para você
conseguir aquecer alguma coisa num certo tempo. Tá? Repara, entrou tempo na brincadeira, tu vai usar potência. E existe uma questão chamada intensidade ou irradiância, que é quantidade de calor que flui por metro quadrado de exposição. Por exemplo, o Sol manda energia para a Terra. Tá? E existe uma taxa que informa isso, que eles vão informar para você. Mas aí, é aquela história. Diz assim, são 300 joules para cada metro quadrado. Aí você tem um negócio para captar que tem 10 metros quadrados, é só multiplicar, 3.000 joules, e por aí vai. Tá? Entenda, não é uma coisa muito difícil, é só acostumar com ela. Mas tem uma frequência razoável, senão eu não escolheria para colocar para vocês. Porque o Enem, ele sempre tem alguma coisa que é surpreendente em cada ano. E essas surpresas não costumam ser muito boas, porque eles, às vezes, fazem coisas diferentes que não sabem como lidar direito, e aí sai questão com erro, questão mal colocada, mal vista em termos gerais, e que você tem que dar um jeito, porque eles não vão admitir que erraram. Tá? Ou poucas vezes isso acontece. Então, vai com calma, porque o português nem sempre é muito bom, mas não é privilégio do Enem. Tá? A gente acabou de ter aí, no domingo passado, prova do ITA, que tem pelo menos 3 questões que o texto é uma porcaria, que não tá claro o que o cara quer. E isso vai para ser condescendência, porque está errado mesmo. Tá? Então, o que acontece? Saber escrever é uma arte. E nem sempre a gente pode contar com isso na prova. Então, toda atenção, toda paciência para a gente poder fazer. Tá bom? Então, vamos fazer o seguinte. Você deve ter aí, tá, as questões que eu preparei para vocês sobre esse assunto. Preparei não, né? Eu tirei do Enem para a gente poder fazer. Tá? Então, vamos a elas com calor sensível, com calor latente, com troca, com potência, com tudo isso que eles costumam perguntar. Então, vou dar uma apagada nisso aqui para a gente poder começar a fazer. Tá? Alguma pergunta, gente? Pode prosseguir, professor. Muito obrigado. Sério. Está apagando quase com pano agora, que está melhor do que com o apagador. O apagador não anda muito bom. E todos os que eu testo ficam ruins. Vamos lá. Bom, primeira questão. As altas temperaturas de combustão e o atrito entre suas peças que se movimentam, peças móveis, são alguns fatores que provocam o aquecimento dos motores de carros, então, motores a combustão interna. Muito bem. Então, esses motores tendem a aquecer. Para evitar o superaquecimento e consequentes danos a esses motores, foram desenvolvidos os atuais sistemas de refrigeração, em que um fluido arrefecedor com propriedades especiais circula pelo interior do motor e circula roubando o calor do sistema, né? Para poder não deixar superaquecer, absorvendo o calor, que, ao passar pelo radiador, é transferido para a atmosfera. Beleza. Aí vem a pergunta do Enem. Qual a propriedade, tá,
que o fluido do arrefecedor deve possuir, que propriedade ele deve ter para cumprir seu objetivo, que é roubar calor com muita eficiência. Ora, pensa comigo. O calor que ele dá a roubar não é para mudar de fase, não é uma peça ficar líquida. É para roubar, é para variar a temperatura. É o famoso MC delta delta. O fluido tem que ter muita massa? Não necessariamente. Tá? Não, por quê? Vai botar o quê? Vai botar uma piscina de água para roubar o calor do seu carro? O carro não vai andar. Variação de temperatura não é propriedade do fluido. O que é a propriedade do meio, do fluido? É o calor específico? Que cada sistema tem o seu? Ora, o calor específico e o calor trocado são coisas, olha a matemática, diretamente proporcionais. O que quer dizer isso? Quanto mais calor específico tiver o fluido, quanto mais ele puder ser resistente a variações de temperatura, mais calor ele vai roubar, porque ele não ser tão em proporção direta. Então, o que você faz? O que é aquele fluido arrefecedor? Ele é um fluido com alto calor, o quê? Específico, para poder roubar muito calor do sistema. Tá? Então, a pergunta do Enem foi: que propriedade o fluido deve ter, tá, para cumprir o objetivo de roubar calor com eficiência? Tá? Alto calor latente, nós não estamos dando estrada, letra B. Baixa condutividade térmica, isso é para conduzir calor, não é isso, ele quer roubar. Tá? Baixa temperatura de ebulição, quer dizer que o fluido vai virar nuvem? Não. Não, de ebulição piorou, né? Ebulição, tá certo. Ebulição tem que ser na temperatura mais alta de passagem, aí que o motor esquentou mesmo. Tá? Autocoeficiente de dilatação térmica. O que o fluido tem que dilatar? Ele tem que roubar muito calor. Para ele roubar muito calor, ele tem que ter alto calor específico. Resposta. Letra A. Tranquila, né? Um fluido de alto. Por que muitas vezes a gente usa água? Porque água é uma das substâncias que mais calor específico tem. Água é difícil de aquecer e é difícil de esfriar. Tá? Precisa de muito calor para a água variar de temperatura. Então, repara, água é também utilizada. Só que, ultimamente, eles estão vendendo umas coisas aí que tem um calor específico um pouco maior e tal. Tá? Aqueles frutos, alguns são rosa, assim, tá? Então, número 1, letra A. Belezinha? Então, vamos lá. 2. Não está muito legal. Eu cortei do negócio do Enem, mas estava meio estranho. Eu vou ler para você com calma. O aproveitamento da luz solar, eu falei disso, hein? Como fonte de energia renovável, tem aumentado significativamente nos últimos anos. Muito bem. Uma das aplicações é o aquecimento da água. Aí diz ali, ó, tá? Que a densidade da água seria 1 quilograma por litro. Cada litro d'água tem aproximadamente 1 quilograma. Tá? Então, deixa eu colocar aqui, ó, na questão 2, que um dos dados que ele já colocou aí, questão 2, é que para a água, uma das densidades que você pode guardar é essa. 1 quilograma para cada litro. Então, que 1 litro d'água tem aproximadamente 1 quilograma. É bom saber. Vamos lá, então.
Em um local, a intensidade de radiação solar, olha ela, tá? Captada por um painel. Aquele negócio que capta a energia solar, que as pessoas botam em cima do telhado, para poder captar um painel solar. Em alguns locais, a radiação solar efetivamente captada por um painel com área de 1 metro quadrado é de 0,03 quilowatts da potência, quilowatts por metro quadrado. Ó, 0,03 quilowatts, mil. Tem que andar com a vírgula 3 casas. 1, 2, 3. 30 watts para cada metro quadrado. Essa é a captação da célula lá, ou ele chamou de painel solar. 30 watts por metro quadrado, ou 0,03 quilowatts por metro quadrado. Muito bem. Isso é a taxa com que ele está recebendo o calor do Sol. O valor do calor específico da água é de 4,2, olha lá, quilojoules. Você adora isso, né? 4,2 quilojoules é 4.200 joules por quilograma grau Celsius. Está ali. Ou seja, cada quilograma, 4.200 joules para 1 grau Celsius. Isso aqui é o calor específico. Calor específico. A energia para cada unidade de massa variar de temperatura. Esse é o calor específico. Vocês da água. Por que 4.200? 4,2 quilos. Quilo é vezes 1.000, lembra? Tá? 3 casas do lado, para a direita. Vamos lá, então. Nessa situação, tá? E que essa é a captação do painel solar, e aquele é o calor específico. A pergunta vem aí. Em quanto tempo é possível aquecer, aumentar a temperatura, aquecer 1 litro de água de 20 até 70 graus, o quê? Em quanto tempo? Gente, aqui para nós, sem que ninguém nos ouça, o problema é que cai a beça. Potência é energia por tempo. Ele quer o tempo. Você tem a potência de captação e vai calcular o calor necessário. Substitui e tira o valor do tempo. Vê bem, ele está dizendo aqui, ó, tá? Que a intensidade de radiação solar de calor efetivamente captada por um painel solar é de 0,03 quilowatts, tá? Quilowatts por metro quadrado. Então, vamos à luta. Na situação, em quanto tempo será possível aquecer 1 litro d'água com esse painel? Pensa. Calor necessário. MC ΔT. Massa. Ele falou 1 litro d'água. 1 litro d'água, 1.000 gramas ou 1 quilograma. Como aqui está em quilograma, 1 quilograma, M, C, 4.200 joules por quilograma grau Celsius, variação de temperatura de 20 até 70. 50 é a variação. MC ΔT. Então vamos usar 1 aqui no caloria por grama grau Celsius. Se você usar aquele 1, aqui tem que ser em grama. E a resposta vai ser em caloria. Nesse, a resposta está em joule. Tá? MC ΔT. Quanto calor é necessário para cumprir a tarefa que ele pediu? 5 vezes 42 vai dar 200, 210.
1, 2, 3 zeros. 210 mil joules. Isso aqui é o que é necessário para aquecer a água. Ele perguntou, tá? Em quanto tempo isso vai acontecer? E a placa dele tem 1 metro quadrado. Você tem 1 metro quadrado? Deixa eu ver se está sendo claro nisso. Ele diz nessa situação. A situação da placa tem 1 metro quadrado. Então, a potência vai ser 30 watts. Né? Resultado. A tua placa tem 1 metro quadrado, a tua potência é 30 watts. Você tem a potência, tem o calor e tem o tempo. Olha ali, ó. Potência. 30. Calor necessário. 210 mil. Eu quero o tempo. E o tempo é em segundos. Tá? Porque o watt é joule por segundo. Então, olha aqui, ó. Contei um zero aqui. Olha o ΔT. Olha a conta. 21 por 3. 7. 1, 2, 3 zeros. Vai dar 7.000 segundos. Procura lá. Pode vir hora, pode vir minuto, pode vir. Mas vem em segundo, ainda bem. Letra. Desde dado. Repetindo. Calculou o calor por MC ΔT. Tem a potência, que é 30 watts. Só não ficou muito bom, porque ele devia ser muito claro que o painel que está captando é de 1 metro quadrado. Porque se fosse um painel maior, captaria mais. Tá? Ele diz assim, nessa situação, quebra o galho. Tá? Então, letra D. E aí, gente, como é que foi? Potência e energia por tempo. Eu tenho a potência, calculei a energia e aí tirei o tempo. Belezinha? Tudo tranquilo? Joia. Então, vamos seguir. Enquanto isso, eu vou tirando essas coisas da minha frente aqui. Vamos lá. 1 e 2 feitas. Tá? Terceira questão. Daqui a pouco apago essa aí. Vamos lá. Obrigado, gente. Obrigado por vocês saírem e me responderem. Isso é bom, eu fico mais tranquilo. 3. Lá vem ele, lá vem ele. Aquecedores solares usados em residências têm o objetivo de elevar a temperatura da água até 70 graus Celsius. No entanto, a temperatura ideal da água para um banho é de 30 graus Celsius. Então, ele diz que o aquecedor solar costuma levar a água até 70 graus Celsius, que é muito quente. A temperatura ideal para o banho é de 30, tem que baixar essa temperatura. Olha lá, mistura, aquela troca térmica. Deve-se misturar a água aquecida, aquela 70, com água à temperatura ambiente de um outro reservatório, que está a 25. Então, ele quer misturar a água a 70 com a água a 25. Eu estou falando misturar, porque ele falou misturar, mas ele não sabe química, porque água com água não é mistura, mas tudo bem, deixa eu falar. A gente finge que não viu. Tá? Muito bem. Pois deve-se misturar a água aquecida a 70 com a água a temperatura ambiente do outro reservatório, tá? Que se encontra a 25. Para quê? Para se produzir a água do banho. A água do banho é 30. É o equilíbrio em 30. Muito bem. Aí ela vem a pergunta. Qual a razão? Divisão. A razão entre A e B. A sobre B. A razão entre B e A. B sobre A. O primeiro dividido pelo segundo. Qual a razão entre a massa de água quente e a massa de água fria, tá? Na mistura? Mistura aí, tá vendo? Para um banho na temperatura ideal.
Vamos lá. Isso aí, com um pouco mais de prática, tu faz até por média ponderada. Mas vamos usar a terminologia com calma para poder não inventar muito. Mas você pode fazer, né? M1 tem 1, mas M2 tem 2, M1 mais M2. É tudo água. Tipo, nota do teste, peso 1, nota da prova, peso 2, não sei o quê, sobre 3. Tem uma coisa aí. M1 tem 1, mas M2 tem 2, sobre M1 mais M2. Isso vai fazer. Mas é técnica de matemática. Vamos lá. É uma troca térmica. E que foi dito, tá, que eles vão trocar calor até atingir a temperatura de equilíbrio. E o equilíbrio é 30. E a soma dos calores trocados é igual a zero. No caso, não tem mudança de estado, não tem mudança de fase. É só mudança de temperatura, é só MC delta teta. Aí como é que é a brincadeira? MC delta teta da água a 25. Mas MC delta teta da água tá, a 70 é igual a zero, porque o que um dá é o outro, é que o outro recebe. Então vamos lá. Massa de água, como é que ele chamou? Fria e quente? Eu acho que foi, não foi? Massa de água quente e massa de água fria. Vamos lá, vamos começar com a massa de água quente. MQ, massa de água quente, vezes o calor específico. E ele não deu. Não deu, mas vai cortar, né, gente? Vai cortar porque os dois são iguais. Tá? Mas tudo bem. Massa de água quente, vezes o C da água, vezes. Agora calma. O que acontece com o delta teta da água quente? Ela começa a 70, termina a 30. Quem é a variação? Cuidado! Não é 70 menos 30, é 30 menos 70, é final menos o quê? Inicial. Por isso que um vai ser negativo, o outro vai ser positivo, e a soma vai dar o quê? Zero. Então, água quente. Começou a 70, acabou a 30 no equilíbrio. Variou de menos 40. MC delta teta da água quente, mais MC delta teta da água fria. Massa de água fria, vezes Q, vezes. O que vai acontecer com a água fria? Ela começa a 25 e vai para o equilíbrio, vai para 30. De 25 para 30, ela variou de 5. Tem um calor recebido, um calor dado, e a soma é zero. Ah, Ricardo, podia fazer em modo um igual ao outro? Com dois só pode fazer tranquilo. Em modo. Agora, olha só o que vai acontecer. Joga para o outro lado. Por exemplo, massa de água fria vezes C vezes 5 igual a massa de água quente vezes C vezes 40. Por que ele ficou positivo? Porque eu joguei para o outro lado. Ele estava menos, vira mais. Calor específico, está acordado? Então vamos ver o que ele pediu. Ele pediu qual a razão entre a massa de água quente e a massa de água fria. Ele pediu MQ sobre MS. MQ sobre MS vai dar 5 sobre 40. O 40 vem para baixo, o MQ vai para baixo do outro lado. 5 sobre 40 é 1/8. E 1/8 é 0,125. Qual é a letra? B. Questão de equilíbrio térmico do Enem. M1C1 delta teta 1 mais M2C2 delta teta 2 igual a zero. E lembra,
que a temperatura cai, a outra temperatura sobe. O delta é negativo, o outro delta é o quê? Positivo. Por isso, quando você iguala, ficam os dois positivos, um de cada lado, é só fazer as contas. Tá? Professor, Fala. daria para, assim, que nem você falou da média ponderada, né? Daria para definir, já que o calor específico é o mesmo, se um variou 5, o outro variou 40, tem que ser a proporção, né? Sim. Tá? Aliás, mesmo que você tivesse uma questão, tá, com calores específicos diferentes, em massas diferentes, Daniel, você poderia fazer, olha bem o que eu vou te dizer, poderia fazer a média ponderada não com M, mas com MC. Tipo, Sim. o MC do primeiro vezes θ, o MC do segundo vezes θ, sobre a soma do MC do primeiro vezes MC do segundo, usando dois fatores de ponderação ao mesmo tempo. Dava certo também. Tá? Sim. O único problema disso é que, se eu fizer isso com 3, 4 corpos diferentes, vai começar a embolar. Eu não posso fazer isso se tiver calor latente junto. Por exemplo, o cara bota uma questão dessa, e ao invés de botar água fria, vitrifica, ele bota gelo. E aí, o gelo tem que primeiro virar água no calor latente para depois variar de temperatura, se é que ele chega até lá. E aí, nessa hora, não tem como fazer a média ponderada, porque o ML não tá fazendo parte da brincadeira. Isso só pode fazer quando é tudo MC, delta o quê? Delta. Então, tem lá suas passagens mais estranhas. Mas, para o Enem, eu acho difícil que eles inventem demais. Tá? Acho difícil. Mas, tudo bem. Tranquilo? Tranquilo. Vamos lá. Me parece, pela lida rápida que eu dei aqui, que essa 4 agora vai envolver o calor latente, que não é variação de temperatura, é uma coisa de fase, é ml. Mas vamos ver com calma. Vou apagar essa aqui. Vamos ver o que ele quer na próxima questão. Tá? Muito bem. Questão 4. Num dia em que a temperatura ambiente é de 37 graus Celsius, uma pessoa com essa mesma temperatura no corpo corporal repousa à sombra. Ponto. Para regular a sua temperatura, não deixar, por exemplo, que o meio dê muito calor e comece a aquecer seu corpo, e você pode ficar com febre e tal. Tá? Para regular sua temperatura corporal e mantê-la constante, a pessoa libera calor através de evaporação de suor. Senhoras, senhores, senhoritas, o suor é uma arma que o teu corpo tem, que nós temos, para tentar manter a temperatura do corpo constante. Como é que essa coisa funciona? Você não está quente ali fora. Você começa a suar. Essa água liberada, você vai trocar calor com ela. Tá? E aí, a função dela vai ser esfriar teu corpo. Você usa o suor, essa água que você libera, para trocar calor com o seu corpo e não deixar a temperatura do seu corpo subir. Isso é um mecanismo natural, tá? Para tentar manter constante a sua o quê? Temperatura. Repara, é importante que a água que saia do suor evapore, porque para ela evaporar, ela tem que ganhar calor. E para ganhar calor, ela vai roubar do teu corpo. Como é que é a brincadeira? Tu vai correr aí no sol. Tá? A temperatura do teu corpo começa a aumentar, não só pela exposição, como até pelo metabolismo. Aí o que acontece?
Quando você sua, que essa água fica na sua pele, a tendência dela é evaporar. Mas para ela evaporar, para mudar de estado, ml, ela tem que roubar calor de alguém. Para roubar de quem? Da tua pele, do teu corpo. E aí, quando ela evapora, você sente assim, um friozinho, que a gente chama de o frio da evaporação. Tá? E a tendência disso é tentar segurar a temperatura do teu corpo para não crescer demais. Por exemplo, e uma pergunta esperta. Você está na praia e está quente pra cacete. Aí você está na água e quando sai, parece que está mais frio. É estranho. Porque se você entrou na água, você deve ter diminuído a temperatura do teu corpo. E como lá fora continua quente como estava antes, o teu mal-estar deveria aumentar. Porque você está mais frio, o ambiente está mais quente e a troca é mais intensa. Aí você vai dizer assim, pô, então entrar na água deveria ser ruim, né? Porque você esfria teu corpo e quando sai, está quente aqui fora, o negócio vai ficar enrolado. Só que você sente um friozinho. Que friozinho é esse que você sente quando sai da água, se você não fizer a besteira de se enxugar? Teu corpo está molhado. No que ele está molhado, a tendência dessa água que está no teu corpo é evaporar. E para ela evaporar, ela vai roubar calor da sua pele. E quando ela rouba calor da sua pele, você vai sentindo frio. Ou seja, você sai da água, está com o corpo molhado, enquanto essa água está evaporando, você está sentindo frio. Quando ela acabar de evaporar, você vai ver que continua quente para cacete, você quer voltar para a água. Tanto que quanto mais você entra, mais vontade dá de entrar. Para poder manter aquela sensação da água evaporando na tua pele. Aliás, eu tenho vontade de falar tanta coisa dessas coisas, né? Que aí você vê a ciência acontecendo. Por exemplo, para que essa água que está aqui na tua pele evapore, vamos dizer assim, o ar tem que poder receber. O que é poder receber? No ar existe vapor d'água, tá? No meio de tudo que está ali. Ele está ali na mesma pressão, no mesmo volume, na mesma temperatura. Uma parte do ar que está aqui é vapor d'água. Tá? É necessário que não tenha vapor d'água demais para que você, quando está com a pele molhada, essa água possa ir para o ar, roubando o calor da sua pele, te dando a sensação de fresquinho. Por exemplo, um lugar como Manaus, que é quente, mas é úmido. Úmido. O que acontece? Tem muita água na atmosfera, tem muito vapor na atmosfera, a umidade está alta, ou seja, a atmosfera de Manaus não gosta de receber o quê? Água. Ela já tem bastante. Resultado, como a umidade lá é muito alta, tá? Quando você sua em Manaus, tá? Aquele suor tem dificuldade de o quê? Evaporar. Por quê? Porque o ar não está faltando água, está cheio de água. O resultado é que não evapora muito, você fica todo molhado e você não sente esse bem-estar da água roubando o calor da sua pele. Pelo contrário, você continua todo molhado e o quê? E não está fazendo a troca. Por quê? Porque está muito úmido. A mesma coisa acontece quando você, no verão, por exemplo, toma banho muito quente e enche o teu banheiro de umidade. Você vê aquele fog, aquele vapor, parece até Londres. Naquele local, está cheio de vapor d'água na atmosfera, então ela não está pronta para estar recebendo mais água. Resultado, você sai do chuveiro, você começa a suar, você sua, fica todo molhado e não sente. Você se sente até mal, porque aquela vaporização que deveria acontecer para você esfriar, não acontece. Tá? Tudo bem? Então, você tem entendido esse processo, que é interessante e que o Enem gosta de perguntar às vezes. Então, vamos lá. Voltando para a brincadeira aqui.
Então, tem um dia que você está a 37 graus Celsius, que a temperatura está a 37 graus Celsius, e que você está numa sombra tentando manter a sua temperatura o quê? Constante. E para isso você está suando. Nossa Senhora. Para isso você está suando. Tá? Muito bem. Considere que a potência necessária, tá, para manter seu metabolismo é de 120 watts. Ou seja, você tem que trocar 120 joules por segundo. E 120 watts. Isso quer dizer 120 joules por segundo. Repara, o que ia acontecer? Você tem que suar e essa água evaporar num ritmo de 120 joules em cada o quê? Segundo você tentar manter sua temperatura constante. Beleza. Nessas condições, 20% dessa energia é dissipada pelo suor, ou seja, o suor não é responsável pelos 120. Tá? Considere que a potência necessária para manter o seu metabolismo é 120 watts. Porém, nessas condições, 20% dessa energia é dissipada pelo suor. Então, gente, que parte do suor fica responsável? 20% de 120. 12 a 10% vezes 2. O suor vai ser responsável por 24 horas. O resto vai ser a sombrinha, vai ser um ventinho, vai ser uma coisa assim. Tá? Muito bem. Então, nessas condições, 20% dessa energia se separa pelo suor. Olha o L, o calor de vaporização. 540 calorias por grama. Isso aqui é Joule. E ele falou que o L, do calor que você vai calcular, é 540 calorias por grama. Vamos lá. Utilize que uma caloria vale 4 joules, para você poder fazer a passagem. Após 2 horas nessa situação, que quantidade de água essa pessoa deve ingerir? Por quê? Porque ela suou, foi perdendo água, está desidratando. Para repor a perda pela transpiração. Olha, vamos facilitar. Que quantidade de água, tá, evaporou do teu corpo para poder tentar manter os 24 watts do teu metabolismo? Que ele não usa tudo, ele só pega 24 watts de 120. Gente, primeira coisa aqui que é importante, tá? Repara, potência é energia sobre tempo. Eu tenho uma potência problemática ali industrial, que é 24 watts. O tempo que vai ficar à disposição vai ser 2 horas. Dá para saber quanto calor, tá, teria sido, vamos dizer, teria aquecido o seu corpo se você não tivesse jogado, tá, um pouco de para fora? Dá, porque eu tenho a potência de aquecimento e tenho tempo. Mas cuidado, tempo aqui 2 horas. Então, vamos começar daqui. Quanto calor aí, ó, as queimas internas do teu corpo, que você teria, tá, vamos dizer assim, entre aspas, produzido para te aquecer nessas 2 horas. Potência da parte que o suor é responsável. 24 joules por segundo. Vezes, olha lá, ó. Concorda? Que esse aqui é P vezes ΔT, certo, doutores? Hã? Passei o tempo para o outro lado? Tempo aqui. Não pode ser hora, tem que ser segundo. Tu lembra?
Cada hora tem 3.600 segundos. Cada hora tem 3.600. Ou seja, 2 horas, se eu não estou errado, 2 horas, 7.200 segundos. Olha você fazendo conta. Tá? Vamos ver quanto é que dá essa brincadeira aqui. 24 vezes 72, eu olho os zeros, 1728. Quanto calor teria sido produzido nas queimas internas do teu corpo e coisas assim? Tá? 1728 com mais 2 zeros. 172.800 joules. Joules. Tá? E o que acontece? Essa água do suor vai ter que evaporar bombando isso no teu corpo. Tá? E ele evapora com ml, não com mc, delta o quê? Tá? Só que o L que ele deu está em 540 calorias por grama. Certo? Após 2 horas, que quantidade de água essa pessoa deve ingerir? O que eu vou fazer? Eu posso ou puxar de caloria para joule, ou ir de joule para caloria. Você que sabe. Tá? Vou fazer o seguinte, não vou mexer com a caloria, com os 540, vamos passar esse joule para caloria. Tá? Ele diz que cada caloria vale 4 joules. Aqui tem joule. Então, eu vou ter que dividir por 4 para passar isso para caloria. Por quê? O número de calorias é menor, o número de joules é maior. Cada caloria vale 4 joules, ele está dizendo aqui. Então, eu tenho que pegar e dividir esse troço por 4. Vai dar 432 por 2 zeros, ou seja, 43.200 calorias. Passei para a caloria, dividi o joule por 4. Aí, vamos lá. A pergunta é, que massa de água é necessário para poder fazer frente a essa energia toda? Ora, que é igual. Aí que está. ml ou MC delta teta? Gente, o que a água vai fazer é mudar de estado, mudar de fase, roubando o calor da sua pele. Então, a mudança de fase é feita a temperatura constante. Outra coisa importante. A gente esquece assim, mas essa água não tinha que subir até 100 graus Celsius para poder fazer essa passagem? Não. Ebulição é feita de forma forçada. É feita a 100 graus o quê? Celsius. Mas evaporação, essa lenta, gradual, que acontece no dia a dia para secar as coisas, é feita a qualquer o quê? Temperatura. Nem sempre é o mesmo L, é o mesmo calor de passagem. Mas ele deu um calor de passagem aí. Tá? Então, não te importa com a temperatura é a do meio e ela vai se manter o quê? Constante. Então, olha lá. Quanto calor é necessário aí você roubar do teu corpo, senão você vai aquecer? Tem que roubar 43.200 calorias. Qual é a massa de água que vai evaporar? Eu não sei. Mas sei que o L é de 540 calorias por grama. Devagar. Faz achar a massa em grama. Que resposta que ele quer? Ele quer em grama mesmo? Quer. Então, se eu tivesse olhado isso aqui, eu já marquei direto letra E. Porque o resto é muito pouco grama para poder variar, produzir tanta energia assim. Vamos lá. Divide para mim isso aí. Divide os 43.200 por 540. 43.200 dividido por 540. O que dá 80? 80.
massa de água necessária, 80 gramas. Olha só, o que aconteceu aí para você entender a coisa? O que aconteceu aí? Você suou 80 gramas de o quê? Água. Essa água evaporou, roubando o calor do seu corpo. Quanto calor ela roubou? Isso aqui. Que é exatamente o que você precisa, tá? Porque em 2 horas você receberia, tá, do sistema com aquela potência ali, tá? Com aquela potência ali, você receberia essa quantidade de calor e se alguém não jogasse isso fora, você ia aquecer. Tá? Questão bonita, boa, puxadinha. Tá? Legal de fazer, mas puxadinha. Tá? Quer fazer alguma pergunta, gente? Estou aqui. Capricha aí, pode fazer. Algum pedaço ficou estranho? Eu sei que você poderia dizer assim, Ricardo, a gente não conhecia esse processo, não sabia que o suor fazia a gente esfriar ou não deixava a temperatura crescer, roubando o calor da sua pele. Mas tinha que saber isso. Tem questão do Enem que é interessante e que é bem formulada, como essa. Essa é muito boa. Diz como é que está? E aí, Letícia, foi? Vamos, doutora, fala comigo. Foi sim, professor. Foi mesmo? Tá? Então, legal. Tá? Todo o processo foi explicado para você com calma e tomara que isso caia de novo, se você entendeu. E cair. Essa questão, toda vez que cair, vai ser terrível. Vocês não vão entender o que fazer. Que história é essa? Tá? De suor, de roubar calor, de não sei o quê. Tá? É assim que funciona. Por exemplo, as suas glândulas sudoríparas, elas seriam comparadas na nossa vida àqueles sprinkler, que se começa a temperatura a subir muito, tá? Eles estouram e liberam água para essa água roubar calor do ambiente e tentar impedir o incêndio. O teu suor é a água que vem dos teus sprinklers. Os teus sprinklers são as glândulas sudoríparas. Dá para entender? Tomara que sim. É bonito, né? Professor, Fala. eu li que no texto tá, o calor latente ele foi se referido como calor de vaporização. Então, pode ser que venha calor de ebulição, calor de fusão, em vez de ele falar latente, ele indicar a mudança de estado físico? Sim. Cada mudança de estado físico tem o seu L. Por exemplo, você lembra qual é o L de passagem do gelo sólido para a água líquida? Tem graus? Letícia, 80. Ah, tá. Quanto? 0 grau é a temperatura de passagem. O L é 80 calorias por grama. É mais fácil o gelo virar água do que a água virar vapor. Repara, a ida e a volta são aproximadamente iguais. O gelo tem que receber 80 calorias para cada grama virar água líquida, sem aumentar a temperatura, só mudando de estado. E a água líquida tem que perder 80 para virar gelo. Tá? Já na parte relativa à passagem para vapor, é 540, ou algo em torno de 540. Ou seja, é muito mais difícil evaporar água ou vaporizar água, ou ferver água para virar nuvem, do que o gelo virar o quê? Água líquida. Se você botar um pedaço de gelo na panela para aquecer, ele vira líquido rapidinho. Aquele líquido, para virar vapor, demora bem mais. Porque o L, o calor de passagem, o calor de mudança de fase, ele chamou de quê mesmo? Calor de vaporização, ele é maior que o de fusão ou solidificação. Tá? Mas não tem que decorar, eles dão.
Não se preocupa. Você Que saber bom. que é ml. Mas o valor do L, eles é que dá. Tá? Vamos nessa? Vamos lá. 5. Uma garrafa térmica, olha só. Quando eu leio uma garrafa térmica, eu penso naquele negócio isolado que vai misturar a coisa lá dentro e vai haver equilíbrio. E garrafa térmica é um ambiente que você chama de adiabático, um ambiente que isola o que está lá dentro do meio lá fora. Claro que não isola muito bem, mas isola o bastante para você ter um cafezinho quente por mais tempo e por aí vai. Tá? Uma garrafa térmica tem como função evitar trocas de calor entre o líquido que está contido nela e o ambiente. Ela é um isolante térmico. Mantendo a temperatura do seu conteúdo constante. Até certo ponto. Né? Uma forma de orientar os consumidores na compra de uma garrafa térmica seria criar um selo de qualidade. Já vem o Enem arrumando ideia. Como se faz atualmente para informar o consumo de energia dos eletrodomésticos? Então, selo de qualidade para a garrafa térmica. O quanto ela consegue isolar você, tá, do meio externo. Você não, o que está lá dentro do meio externo. Putz, sai daqui. Nossa Senhora. Que acho estúpido. Bom, vamos lá. Então, ele está falando de criar um selo de qualidade para a garrafa térmica. O selo identificaria 5 categorias de garrafa. Informaria a variação de temperatura do conteúdo decorrendo 6 horas. Então, o selo seria assim. Em 6 horas, essa garrafa varia 10 graus. Essa garrafa varia 5. Essa garrafa varia 20. Essa garrafa varia, sei lá quanto, uma porcaria de garrafa de em 6 horas ela volta para a temperatura ambiente. Tá? Vamos lá. Então, ele está dizendo o seguinte: o selo identificaria 5 categorias e informaria a variação de temperatura do conteúdo depois de 6 horas com a garrafa fechada. Muito bem. E informaria por uma porcentagem do valor inicial. A temperatura decai 10%, decai 5%, decai. Tá? Ela decai não, ela sobe. Né? Normalmente, aqui fora está mais quente, mas poderia ser o contrário, né? Poderia ser o contrário. Não que sobe. Não é o contrário. Aqui onde a gente vive, você bota a coisa quente e ela vai esfriando. Ou seja, ela vai passando o calor de dentro para fora. Né? Se está num lugar muito frio, é o contrário, né? Tá? Ou muito quente, é o contrário. Esquenta com o calor passando de fora para dentro. Uma coisa ou outra. O negócio é isolar. Tá? Muito bem. E ela informa pela porcentagem, tá, de troca de calor. Então, vamos junto. Muito bem. O quadro apresenta as categorias e os intervalos de variação percentual da temperatura. Deixa eu ver aqui. Uma garrafa A, em 6 horas, ela tem uma variação menor que 10%. Boa garrafa. Né? Por exemplo, se você botou uma coisa lá dentro a 50 graus Celsius, em 6 horas, ela decai menos de 5. 5 graus a 10% de 50, decai menos de 5. Tá? A garrafa térmica B decai entre 10% e 25%. Tá? A garrafa C, entre 25% e 40%, e por aí vai. Até que a garrafa E, cai mais que 55%. Quer dizer, variou a beça. O café ficou frio. Muito bem. Para atribuir uma categoria a um modelo de garrafa térmica, são preparadas e misturadas em uma garrafa 2 amostras de água, uma a 10 e outra a 40, na proporção de 1/3 de água fria para 2/3 de água quente. Então, espera aí. Se é 1/3 de água fria e 2/3 de água quente,
tem 2 vezes mais água quente do que água fria. Concorda? 1/3 e 2/3. Né? Olha lá. Na proporção de 1/3 de água fria para 2/3 de água quente. Como é que vai ser essa brincadeira? A massa de água quente é o dobro da massa de água fria. São 2/3 de quente para 1/3 de fria. A garrafa é fechada. 6 horas depois, abre-se a garrafa e a temperatura lá dentro é de 16. E selos de qualidade deveria ser colocado. Calma. Primeiro, tu vai calcular o equilíbrio. A temperatura que a água fica lá dentro. Depois você vai ver, 6 horas depois, de quanto ela variou para ver quantos por cento foi. Tá? Vamos ver com calma isso aqui. Tá? Me diz, a água fria está 10 e a quente está 40. E eu quero a temperatura final. Vamos lá. Massa de água fria vezes o C da água vezes. Que é o delta-teta? O delta-teta é a temperatura final, que eu não sei, menos a temperatura inicial da água fria, que é 10. Mas, lembra, soma igual a 0. Aqui tem a massa de água quente, é o dobro da massa de água fria. O calor específico é o mesmo que a água. E qual vai ser a variação de temperatura da água quente? Final menos inicial. Final eu quero. Inicial é 40. E lembra, o delta é final menos inicial. Somatório igual a 0. Calor recebido, calor emitido, soma igual a 0. Gente, olha a matemática. Deixa eu fazer aqui mesmo, de cara. Tá? Se eu simplificar a equação toda pela massa, eu corto. Certo? Não precisa nem passar para o outro lado. Se eu passar para o outro lado, é claro que eu vou cortar. Mas olha para mim. Simplifiquei, multipliquei por 1 sobre N, cortei as duas. Mesma coisa com calor específico. Aí ficou assim, ó. Delta final, menos 10, mais, olha lá, ó, 2 vezes delta final, menos 2 vezes 40, igual a 0. 3 delta igual a 90. Está o desequilíbrio. 30 graus Celsius. O que quer dizer isso aí? Quer dizer que você colocou na garrafa térmica as duas águas, uma a 10, outra a 40, e elas rapidamente se equilibraram e ficaram a 30. 30 é a temperatura inicial do sistema. Aí, passaram-se 6 horas e a temperatura foi para 16. Ora, de 30 para 16, tá? Deixa eu ver assim, se foi para 16, eu quero 16. Não, foi para 16. A temperatura da água caiu 14 graus Celsius. Era 30, foi para 16. Saiu de 14 graus Celsius. A pergunta é, que porcentagem é essa? Tipo, 30 é 100%, 14 é X. Ou então, que porcentagem é essa? 14 em 30.
É só dividir uma para outra. Vai dar 0, alguma coisa. Vamos lá. 14 dividido por 30. Igual 0,466666. 0,47. Isso significa 47%. O que aconteceu? A água que estava lá dentro a 30, tá? Era água? Sei lá se era, acho que era. Tá? Estava lá dentro a 30, decaiu a temperatura de 47%. Foi para 16%. Aí, qual dos selos de qualidade é? Letra D, entre 40 e 55. Letra D. Questões boas, né, gente? Nota, quando ele deu uma água a 10 e água a 40, ele não deu a temperatura que estava lá dentro, elas tiveram que se equilibrar primeiro, para depois ir recebendo o calor lá de, e perdendo o calor lá para fora e caindo. Tá? Primeiro você tem que calcular o equilíbrio, para ver quanto é que estava a temperatura lá dentro. Depois viu quanto é que caiu. Caiu 47%. Legal, né? Questão bonita. Tá? Finalmente, questão 6. Em uma aula experimental de calorimetria, uma professora queimou 2,5 gramas de castanha do caju crua para aquecer 350 gramas de água. Então, ela queimou 2,5 gramas de castanha de caju e obteve uma certa quantidade de energia, um certo calor. Com base na leitura, tá? Como é que é? Para aquecer 350 gramas de água em um recipiente apropriado, para diminuir perdas. Então, vamos considerar que não tem perda. Com base na leitura da tabela nutricional lá embaixo, e da medida da temperatura da água após a queima total do combustível, ela concluiu que 50% da energia disponível da queima lá da castanha, do caju, 50% da energia disponível foi aproveitada. Então, tem 50% que foi jogada fora. Só aproveitou 50%. Muito bem. Calor específico da água, 1 caloria por grama de graus Celsius. Temperatura inicial, 20. Tá? Ele pede o quê? Está aqui do lado. Qual foi a temperatura da água em graus Celsius medida no final do experimento? Gente, olha a tabela. Quantidade por 10 gramas de castanha. Ele está dando porção em calorias ou quilocalorias por 10 gramas. Né? Valor energético, carboidratos, proteínas, gorduras totais. Gente, vamos para o valor energético. Ou seja, 10 gramas de castanha fornecem 70 mil calorias. A queimou 2,5. Vamos começar. Rapidinho, rapidinho. Calma, que eles fazem essa confusão para confundir com a cabeça. Hoje é mole. Quero ver fazendo 90 questões lá no mesmo dia, mais uma redação. Aí eu quero ver. Aí que é difícil. Nossa Senhora. Vamos lá. Está dito aqui o seguinte, que 10 gramas de castanha fornecem 70 quilocalorias, ou seja, 70 mil calorias. 10 gramas. Ela queimou 2,5. Quanto calor foi fornecido? Ora, aqui não vou nem fazer. É só dividir por 4, de 10 para 2,5, divide 70 por 4. Então, vamos lá. 70
dividido por 4. Igual. Não, peraí, que porcaria é essa? 17.500, professor. É que eu fiz uma conta errada aqui. Dividido por 4. 17.500. Então, ela fornece isso aqui em calorias, 17.500. Só que ele diz, aqui, ó, deixa eu ler, que ele concluiu que 50% da energia é que foi aproveitada. Então, embora forneça 17.500, ainda tem que dividir isso aqui por 2. Porque só 50% foi aproveitar. Então, vamos lá. Calor que foi usado, 8.750 calorias. Esse foi o calor utilizado. Quem mandou 10 dá 70 mil. Era quem mandou 2,5 dá 17.500. Mas só 50% foi aproveitado. Então, 8.750. Muito bem. Aí ele vai fazer o quê? Ele vai aquecer água com isso? É. $350 gramas de água. Tá? Aquecer 350 gramas de água com esse calor, tá? A temperatura inicial de 20. Vamos lá, gente. Variar a temperatura. Calor que varia a temperatura. Q igual a MC delta teta. Calor. 8.750. Massa de água. 350 gramas. Calor específico. 1 caloria por grau Celsius, porque daí caloria, tá tudo certo? E aqui eu vou tirar o delta teta, o delta, a variação. Ou seja, delta teta, 875 por 35. 45. O delta é 45. Mas ele não pediu o delta. Ele pediu o seguinte, olha a pergunta. Qual foi a temperatura da água em graus Celsius medida no final? Ela começou a 20. Ela aumentou de 45. Então, a temperatura final da água foi de 65 graus, o quê? Desculpa, professor, eu te respondi o valor final, perdão. É 25, o delta teta é 25 e o valor final é 45, perdão. Ah, aqui é 25, é isso? Isso, perdão. Tá, desculpa. Eu entendi que você tinha dado delta. Não. Então, se aqui é 25, falou, Daniel, beleza. Então, a variação é 25 e a temperatura final é 45. Tá? Gente, dessas 6 questões, pelo menos umas 4 bem legais, né? Bem legais. Tá? Questão especial para o grupo de vocês, né? Porque medicina tem que fazer tudo. E é aí que vai fazer a diferença, nesse nível de questão. Não tem que acertar as fáceis e acertar as difíceis, o problema é isso. Certo? Mas vamos lá, estamos juntos. Tem que tentar fazer o melhor aí possível para que você conheça essas questões. Hoje você conheceu umas meia dúzia delas. Tá? Qualquer coisa, você sabe como é que é. Tá? Manda uma mensagem qualquer, me pergunta, faz como você precisar para poder te ajudar a chegar lá. E temos mais um passo, com calorimetria, com trocas térmicas, com questões do Enem. Questões da prova. Tá? Hoje, a gente vai ter uma aula para Enem que é total, não é só para vocês, logo depois dessa. Que é sobre a lei de Newton, mas é uma aula mais geral. Que eu vou tentar trabalhar mais a base para quem precisa de uma nota mais básica. Tá? Não é nesse nível que a gente faz aqui, que é um nível legal para o pessoal de medicina, especialmente. Está falado? Senhoras e senhores, se estiverem daqui a pouco, vamos lá, vamos junto.
Se não, um abração e vamos à luta. Vamos lá, semana que vem tem mais. Beijo. Tchau. Valeu pela aula, professor. Obrigado, meu amigo. Falou, Abraço. Letícia. Obrigado. Obrigado. Abraço. Tchau, Ricardo. Até daqui a pouco. Tá, eu vou. Vai ser o do link, não vai? Ah, não sei. Vai ser sim.